Fala galera, estamos em mais um episódio do podcast Lucrativo para você aprender a como deixar um lucro mais constante e mais ativo no seu negócio e nos seus investimentos. Hoje nós estamos com o Vando Ladeira, que vai falar um pouco para nós sobre o que, Vando? Hoje nós vamos falar sobre riqueza versus status. Um tema muito interessante, com certeza nós vamos ter muitos insights aqui. E a gente já pode começar fazendo uma polêmica, né? Toda pessoa que tem status é rica? Pronto. Nós sabemos que a riqueza e o status elas são diferentes. Então, muitas pessoas que vivem mostrando que têm riqueza, geralmente só status, porque riqueza, às vezes, não significa um carro, não significa viagens, não significa roupa de grife. E daqui pra frente nós vamos entender o que é riqueza. E as pessoas vão tirar suas próprias conclusões a respeito do status e da riqueza. Perfeitamente. E o contrário, será que é verdadeiro? Toda pessoa que é rica tem status? Esse aí é uma outra polêmica, Outra né? polêmica, né? Então, vamos lá. Wanda, diz aí onde é que o pessoal pode encontrar pra gente começar de fato. Pois é, galera. Vocês podem me encontrar Vando_Ladeira lá no Instagram. Falo pra vocês sobre vendas, sobre gestão e sobre mentalidade de sucesso, que eu acho que é a parte mais importante do empreendedorismo é a mentalidade. Tudo começa pela mentalidade. Se o cara não tiver uma mentalidade de sucesso, nem adianta ele começar a fazer algo, porque com certeza ele não vai ter sucesso. Exatamente. Eu vou dar um spoiler pro Wanda, ele não quer falar, mas eu vou falar. Wanda tá programando aí um curso para um microempreendedor individual, viu? Você que tá começando o negócio ou você que já começou e tá perdido na formalização da sua empresa, o Wanda tá preparando um negócio top aí, né não, Wanda? É isso aí, ó. Muitas vezes, Azaf, a pessoa começa um negócio e começa a produzir no CPF dela. Isso é um problema. Por quê? Porque ele pode ter um problema com a Receita Federal. Sim. Justamente na questão que agora tá aberto aí a oportunidade de fazer a declaração do imposto de renda. Só que essa pessoa às vezes não tem o conhecimento necessário e pode cair na malha fina da Receita Federal. E o interessante seria o quê? Seria produzir no CNPJ. E é possível, gastando pouco, se formalizar. Tem outros que já, por indicação de familiar, amigo, alguma coisa, já abriram até um CNPJ, um MEI, Sim. só que não sabe para onde é que vai. Tá perdido com suas responsabilidades, O CNPJ né? não sabe qual é a responsabilidade de um MEI, ele não sabe estruturar a empresa, às vezes o cara não sabe precificar o produto, o serviço dele. É mais ou menos sobre isso que a gente vai tratar. Perfeito. E vou dar um spoiler também. Nós vamos abrir uma nova turma do curso de investimento, né? Investidor inteligente, a partir de junho, tá certo? Nós vamos fazer um curso gratuito primeiro. 3 lives, 3 aulas. É o plano perfeito para você começar a criar sua renda passiva. Você vai aprender em 3 aulas de forma gratuita e no final a gente vai abrir vagas para quem quiser se aprofundar, quem quiser aumentar seu patrimônio e ter um acompanhamento mais de perto com a gente, vai ter as vagas abertas por um preço ridículo de R$ 248 à vista. É ridículo. É de graça. Você vai ter lives mensais, análise conjunta, grupo de WhatsApp para tirar dúvida, meu número pessoal para tirar dúvida. Então, meu amigo, fora o curso, mais de 80 aulas, mais de 10 horas de conteúdo e ainda mais um curso bônus de milhas inteligentes para aprender a usar o cartão de crédito, mas isso a gente está falando de CPF, né? Não confunda. Usar o cartão de crédito de forma inteligente com o seu CPF para aprender a viajar de graça e até ganhar dinheiro com isso, né? Pois é, isso é importante a gente fazer aqui, Azaf, essa diferença de CPF e de CNPJ. Porque tem muitas pessoas que querem empreender no CPF. No CPF... Aí tu vai deixar o país mais rico. No CPF é importante que você saiba exatamente o que fazer, seguindo aqui a orientação do Azaf. Não confunda o patrimônio da empresa com o patrimônio do dono da empresa. A gente precisa fazer essa diferenciação. Perfeito. E para finalizar aqui a primeira parte da nossa apresentação, vocês me encontram no Instagram, @oazafcaio, tá? Tem que botar o O, tá certo? E lá a gente vai falar muito, se você não tem dinheiro, tá começando e quer aprender, lá tem muita coisa gratuita para você aprender de graça mesmo sobre investimentos, tá? Então vamos passar para o nosso próximo tópico. Eu já vou abrindo a pergunta aqui pro Vando e depois a gente volta com uma tréplica. Ser rico é sinônimo de ter dinheiro? Cara, também, mas eu posso colocar aqui outras formas de riqueza, por exemplo, a riqueza espiritual, a riqueza intelectual, a riqueza social.
nós temos diversos conceitos para a questão da riqueza, mas também é um conceito de riqueza ter dinheiro, Sim. certo? Também, mas não necessariamente apenas o dinheiro. Porque a pessoa pode ter dinheiro e ainda continuar sendo pobre na mentalidade, pobre em outras áreas. Exato, ela pode ter o dinheiro e ser pobre espiritual. Exatamente. Ela pode ter dinheiro e ser pobre intelectual. Então, a riqueza ela tem várias perspectivas. Então, não somente o dinheiro. Então, por isso que eu não posso dizer que a riqueza é sinônimo de dinheiro. E riqueza tem a ver com produção, Azaf. Imagina aqui que eu tenho um nível de conhecimento e eu leio um livro. Tu tá lendo um livro top agora, né? Que tu acaba compartilhando com a gente. Qual o livro é o do George Orwell? George Orwell, de 1984. Pois é, com certeza, as poucas páginas que tu já leu, que tu não leu o livro todo, mas com certeza tu já teve um ganho intelectual. Com certeza. Tu produziu riqueza aí. Porque hoje tu tem um conhecimento que tu não tinha ontem. Então, se tu produziu conhecimento, tu produziu riqueza. Esse é o conceito de riqueza, é a produção. A base da riqueza é a produção. Se, por exemplo, o cara tá numa vida, espiritualmente falando, a gente que é cristão, está numa vida completamente no pecado, não tem relacionamento com Deus e etc., ele tá pobre espiritualmente. Mas à medida que ele toma uma decisão de mudar essa rota dele e se entrega para Deus, para Jesus, ele começa a adquirir uma riqueza espiritual. E é assim que funciona. A riqueza social, quando o cara tá isolado, sem amigos, sem nada, e à medida que a gente vai entendendo a importância do network, a importância de ter bons relacionamentos, a gente começa a adquirir riqueza social. Perfeito. Eu também concordo. Riqueza não é sinônimo de ter dinheiro, apesar de provavelmente quem tem dinheiro, com raras exceções de herança e tal, geralmente já tem uma riqueza em outras áreas, né? Para você entender melhor, na minha opinião, riqueza é algo multifatorial, tem vários braços e cada braço é complementar ao outro. A riqueza espiritual para mim, né, a primeira que você tem que adquirir, porque eu costumo falar que existem 3 decisões que nenhum homem pode errar. Se ele errar em alguma dessas, vai dar tudo errado na vida dele. A primeira delas é o Deus que você serve. A segunda delas é a pessoa com que você vai passar o resto da sua vida, o seu cônjuge. E o terceiro, a sua profissão. Se você acerta nessas 3 escolhas, você tem altíssima probabilidade de produzir riqueza pro resto da sua vida e deixar um legado na sua geração. Então, a riqueza é multifatorial e ela é um braço de um corpo, né? Então, vários braços de um corpo, vários membros de um corpo. Então, eu considero como um dependente do outro. A riqueza espiritual é dependente da riqueza social, da riqueza familiar, né? Da riqueza de dinheiro, de patrimônio, de produção, né? De bens, digamos assim. Então, um complementa o outro. Então, o que muita gente confunde eu ganhei dinheiro, agora eu sou rico, eu largo a igreja, eu largo Deus, eu largo a minha família, eu vou embora, eu fujo de casa. E você está só cavando a sua própria cova, na minha opinião. Um exemplo disso é o filho pródigo, né? Exatamente. O filho pródigo chegou pro pai e falou assim, eu quero a minha herança. O pai não tinha nem morrido ainda, mas ele quis a herança. O que foi que aconteceu? Ele tinha dinheiro, mas ele tinha perdido a riqueza espiritual. A riqueza, exatamente. Infelizmente, familiar, por ele ter ficado pobre espiritualmente, ele acabou ficando pobre financeiramente também. Exatamente, entendeu? É uma consequência. É uma consequência do outro. É igual eu costumo falar para meus alunos, a galera que me segue no Instagram, fala, riqueza, cara, ela é totalmente diferente de ter status. O status é aquele cara que começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, ele quer comprar algo que ele ainda não pode, apesar de ter um pouquinho mais de dinheiro do que ele tinha ontem, que tinha no passado, mas para mostrar para pessoas que nem se importam com ele algo que ele não é. Né? Então, geralmente, status é isso. É totalmente diferente da prosperidade, da riqueza. Eu falei aqui, Azaf, no início que a riqueza ela tem a ver com a produtividade. A base da riqueza é a produção. Imagina, se eu compro um carro financiado em 72 vezes, eu produzi riqueza? Eu adquiri dívida. Dívida, né? Então, eu tenho esse carro, aparentemente, se for um carro que as pessoas consideram que é carro de gente rica... Carro de luxo. Carro de luxo, se for, geralmente as pessoas associam que aquela pessoa é rica. Mas será que ela é rica? Mais pra frente a gente vai falar sobre balanço patrimonial, evolução patrimonial, e vocês vão poder ter o conhecimento de como que essas coisas funcionam. Como é que eu posso medir a riqueza de alguém? Sim. Como é que eu posso medir o patrimônio de alguém? Se ele realmente
é rico ou se ele realmente só tem status. Perfeito. Então, que fique bem claro para vocês, né? Riqueza é diferente de ter status. Riqueza é você produzir conhecimento, produzir família, produzir dinheiro, certo? Produzir patrimônio, construir sua riqueza. Então, Produzir família foi massa. Produzir família. O Azaf agora tá mais rico, né? Tô Com uma mais perspectiva rico. de família, Exatamente. porque produziu. Exatamente. E a riqueza é produção, cara. Tu produziu, isso é riqueza, independente do que tu tá produzindo. Se tu tá produzindo dinheiro, se tu tá produzindo conhecimento, tá produzindo Um filho. filho, isso aí. Estamos, né, chegando no terceiro trimestre, terceiro mês, né? Primeiro trimestre da gestação da minha mulher. Graças a Deus tá indo tudo bem. Então vamos lá. Vando, eu sei que muita gente fica se perguntando assim, cara, voltando mais um pouco, existe uma condição, não é nenhuma condição, existe um legado, digamos, um legado político no nosso país em que o pobre, ele tem raiva de quem é rico. No sentido de, ele só é rico lá porque roubou, ele só ganhou, chegou até lá porque foi através da política, ou ele só chegou lá porque ele fez falcatrua, contatinhos, propina, fez alguma coisa errada. Esse é o legado de conhecimento que a nossa massa populacional tem em relação às pessoas ricas. O que você pode dizer sobre isso? Cara, eu vou ferir o coraçãozinho de muita gente, porque isso, infelizmente, é um legado de Marx, né? A gente tem vários autores, a faculdade, a mídia, a política. A gente tem esses resquícios de marxismo, infelizmente, na nossa sociedade. O que o Marx pregava? O Marx pregava a ideia do opressor e do oprimido. Quem é o opressor? O burguês. O capital. O capitalista. O cara que tem os meios de produção. Quem é o oprimido? O trabalhador. Então sempre tentou colocar uma classe contra a outra, um povo contra o outro, um grupo contra o outro. Então essa ideia de o patrão é ruim, o empresário é um demônio, o malvadão, isso vem muito das ideias de Marx, infelizmente. E hoje o nosso Brasil, talvez por falta de oportunidade de ter a oportunidade de ler outros autores, acaba lendo ou as obras de Marx ou os caras que estudam Marx e que são marxistas, entendeu? Exatamente. Essa é a ideia. Infelizmente eu feri o coraçãozinho de muita gente que vai assistir esse episódio, mas esse é o meu objetivo mesmo. Porque a gente precisa compreender. Essa semana eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, Azaf, que o problema na sociedade começou quando alguém cercou um terreno e disse, é meu. Ela estava querendo dizer o quê? Que a iniciativa privada é o problema da sociedade. Aí complica, né? Mal sabe ela que os empresários são a solução do nosso país. Mas isso, Wanda, é um legado político, né? Infelizmente, a politicagem do nosso país, ele faz o quê? Ele faz uma cagada no governo, mas isso o povo não sabe que é cagada, né? Eles pensam que é direito. Vou dar um exemplo. Direito trabalhista. 13º. O povo pensa que é benefício, mas na verdade é uma cagada. Lá por trás, debaixo dos panos, está sendo uma cagada. E a culpa é de quem? Que o político coloca? A culpa é do empresário. Não, o empresário que tá assim, a gente vai fazer isso para te proteger do malvadão do empresário, né? Vou contar um pedacinho do livro que eu tô lendo, né? 1984, do George Orwell. Ele traz uma perspectiva, uma sociedade no mundo de ficção, né? Mas para você entender, e eu gosto muito desse tipo de narração, desse tipo de livro narrativo. E eu vou resumir rapidão, sem dar spoiler, mas ele fala, existe um cara lá chamado Winston, e ele vive num mundo totalitário, há mais de 50 anos que aconteceu uma revolução. E esse mundo totalitário, ele é governado por um líder chamado Big Brother, chamado Grande Irmão, ou Irmão Mais Velho, né? Traduzindo para o entendimento, né, do português. É como se fosse o irmão mais velho, está observando você o tempo todo e está cuidando de você, cuidando entre aspas, né? Então lá ele considera esse personagem, o Winston, como um trabalhador do partido, e é o Partido Socialista inglês, que eles chamam, e ele vive comparando, porque esse cara, o Winston, tem 39 anos e ele não viu a sociedade antes da Revolução. Então ele fica se perguntando, sem expressar sentimentos, sem esboçar algum sinal de rebeldia, entre aspas, e ele fica naquele dilema interno, com medo de alguém perceber, né? Porque, né, no livro ele fala de um crime de pensamento. Existe a polícia de pensamento, que se você esboçar algum sinal de
de rebeldia ou questionamento contra o totalitarismo, você é preso, você é evaporado. O nome Ou que eles dão. seja, se a gente trouxesse para a prática, hoje a gente não poderia ter esse podcast. Exatamente. Então, era nesse sentido. Então, ele começa a ter alguns pensamentos. Cara, será que isso é certo? Como é que era o mundo antes da Revolução? Só que passou tanto tempo que ele não tem noção. Ele só sabe o que é escrito pelo partido. Ele só sabe o conhecimento que eles têm da sociedade pré-revolução é só o que o governo diz para ele. Olha como é perigoso. E aí o que ele entende? Ele fala exatamente sobre o burguês, sobre o capitalista. Ele chama de capitalista, que ele se vestia com um sobretudo, um charuto na boca e os cartolas. Ele chamava de cartolas. Não, ali é um cartola, ou seja, era um malvadão, um empresário. Mal sabendo eles que essa imagem que eles têm na cabeça foi gerada pelos políticos, né? Por essa classe de políticos totalitários que queria fazer com que uma classe se virasse contra a outra. Exatamente o marxismo cultural que você falou. O livro é muito espetacular, aconselho que vocês leiam. A narrativa é muito interessante. Inclusive eu vou ler também, que eu já fiquei com vontade de saber a respeito dessa eu lendo o livro, eu narrativas. quero ser um cartola. Eita. Então vamos lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ó. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que sim, tem empresários que são ruins, tem pessoas... Porque o problema não é o capitalismo em si, o problema é a pessoa. Nós não podemos tratar as coisas no coletivo, nós temos que tratar na individualidade. É por isso que eu acho fantástico o cristianismo, porque Jesus ele não tenta mudar o coletivo. Jesus ele tenta mudar a pessoa, porque imagina que cada pessoa sendo mudada, o coletivo Sim. consequentemente vai ser mudado. Agora, quando a gente trata as pessoas no coletivo, a gente não vai ter tanto Exatamente. sucesso. É igual você pegar e você vai numa consulta médica e fala, nossa, aquele médico é ruim. Significa que todo médico é ruim? Não. Mas se for numa igreja, aquele pastor tá roubando, será que todo pastor é ladrão? Não. Será que todo empresário é malvadão? Todo empresário... Não. Então, o problema é que a gente quer tirar o ser humano do culpado, né? Quer culpar o sistema. Quer Tem que culpar... individualizar. Mas a pessoa, exatamente. É a pessoa. O culpado Exato. está na pessoa e na decisão que ela toma, né? Nos seus princípios, né? Pode ser bons ou princípios ruins. Então, partindo desse ponto, mano, como construir riqueza vindo de uma família pobre? Porque... que a gente falou, né? E cria-se esse legado de uma opressão do capitalista, do empresário sobre o empregado. E aí eles ficam se perguntando, sim, mas e aí? Eu vou ficar sempre oprimido, nunca vou ter progressão de carreira, nunca vou ter nada. E aí como construir riqueza vindo da pobreza? Deixando o mimimi de lado, né? Deixando de ser vítima. Deixando de ser vítima. O que a gente precisa entender? Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui já conheceu a minha história. Eu nasci na família de 16 pessoas, já passei necessidade muitas vezes. Não sei nem se tem os mais jovens aqui que estão assistindo, não sei nem se eles sabem o que é quitute, o que é salsicha. Mas era o que eu comia, entendeu? Eu ia pra escola de short porque não tinha calça, de sandália porque não tinha sapato. Eu poderia muito bem falar, cara, Marx é brilhante, realmente tem o opressor e o oprimido. Poderia fazer isso, mas é uma questão de... Eu acredito que Deus já me iluminou nesse sentido, porque eu nunca aceitei a mediocridade, nunca. De jeito nenhum. Eu estava ali naquela situação, mano. O meu avô, ele é forneiro. Ele levava todo mundo pra cerâmica pra trabalhar junto com ele. E eu ia nesse tempo com ele. Criança, quantos anos? Quando criança, tinha uns 11 anos. Vamos processar agora o vô do Vando por trabalho infantil. O que acontece? Graças a Deus, naquele tempo, não tinha tanta... Sim, esse mimimi, né? Beleza. Mas vamos lá. O que acontece? Todos os meus tios hoje são forneiros, cara. Todos eles trabalham porque foi o que eles aprenderam. Sim. Beleza, eles aprenderam. Eles tinham a responsabilidade de ir atrás de algo melhor. Mas eles se contentaram com aquilo. Beleza. É uma decisão deles. Só que, diferente deles, eu falo, cara, não quero isso, essa entendeu? vida pra mim, né? Eu não quero isso. E o que eu fiz? Eu era um pouco inquieto. Então, trazendo aqui a questão de produção de riqueza. Não está falando sobre produzir riqueza. Independente se é muito ou pouco. A cada produção que tu faz é uma produção de riqueza. Certo? O que acontece? Eu já falei aqui nesse podcast, eu acho que foi no primeiro podcast, que eu ia para dentro do mato, pegar tala, para fazer pipa para vender. O que acontece? Eu não gastava um centavo, ia atrás das talas. Pronto, isso aqui é o ponto. Eu ia lá na natureza, tirava as talas, que é uma coisa que ninguém ia usar mesmo, ela só ia se acabar lá dentro do mato, né? Que é a tala de buriti. Certo? Eu ia lá, aí eu comprava linhas, eu comprava a cola,
eu comprava Papel. a tesoura e o papel, certo? Então eu pegava isso aqui e produzia. Eu não gastei um valor X. Quando eu ia vender, eu ganhava o dobro do que eu estava ali fazendo. Ou seja, eu fiz o que ali? Produzir riqueza. O que eu fazia? Eu saía, vendia para meus amigos, vendia para o supermercado. E não só produto, mas também vendia meu serviço. Eu ia para Lava Jato. Não sei, eu acho que todo mundo conhece Lava Jato, onde lava carro, lava moto. Eu ia lá e vendia meu serviço. Chegava lá e vendia. Serviço, o bom do serviço é que eu não tive que Custo comprar nenhum, nenhum produto para estocar. Cheguei lá e ofereci meu serviço. Isso é o quê? Produzir riqueza. E eu aprendi desde criança, desde cedo, que produzir riqueza é isso aí. Apesar de que no tempo eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Hoje eu olho para trás e vejo, cara, eu já comecei a produzir riqueza mesmo naquele tempo de escassez. Certo? Isso é produzir riqueza. Com 21 anos, o que foi que eu fiz? Eu vi uma oportunidade, abri um negócio, eu quebrei por falta de conhecimento. Certo? Mas o que foi que aconteceu? Eu voltei a produzir riqueza de novo. Vou vender meu serviço, vou vender um produto aqui e a gente vai crescendo. E é assim que funciona. É fácil? É claro que não. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. É verdade. Entendeu? É difícil, mas é possível você sair da pobreza, de um lugar de escassez, para um lugar de abundância. Hoje, graças a Deus, eu não cheguei ainda onde eu quero, mas eu já estou pelo menos no caminho, entendeu? Esse que é o ponto. Se eu for olhar para trás hoje e olhar para as pessoas da minha família, por exemplo, hoje eu ganho melhor do que praticamente todos eles. Sim. Então, como o Vando gosta de falar muito sobre mentalidade, eu lembrei de uma passagem do livro que é mais vendido de todos os tempos, a Bíblia, né? Que ele fala sobre aquele paralítico que estava próximo do tanque de Betesda, que ele ficou 38 anos lá, esperando que alguém pegasse ele no colo e levasse lá para o tanque quando o anjo do Senhor batia nas águas e movimentava para que ele pudesse ser curado. Ele ficava o quê? O que acontecia? O anjo descia, triscava na água, movimentava a água, a galera saía correndo. O primeiro que chegasse ia ser curado, recebia o milagre. E ele, por ser paralítico, ele nunca conseguia chegar antes de ninguém. Toda vez que ele chegava, já tinha acalmado as águas, a galera já tinha chegado na frente dele. E aí o que aconteceu? Na cabeça dele, na minha opinião, né? A cabeça dele, para ver o tanto que é importante a questão do vitimismo e a mentalidade. Na cabeça dele, na minha opinião, ao ler o texto, eu penso que ele se colocou como vítima, apesar de ele ter uma limitação física, ele tinha uma limitação na cabeça. Esse é o problema. Isso. Você pode ter um limite físico? Pode, mas você não pode deixar que esse limite transforme em uma limitação mental. Então ele acreditava que a única forma dele sair daquela situação era alguém levar ele para que ele recebesse a cura lá no poço. Sempre esperando por alguém. Sempre esperando por alguém. Inclusive quando ele não conhecia Jesus, ele não reconhecia, porque quando a Bíblia fala sobre anjo do Senhor, está se referindo a Jesus, né? E ele falava que o anjo do Senhor triscava na água e movimentava, né? E ele não percebia, ele só acreditava naquele ritual, no ritual de movimentar as águas. E quando Jesus, em forma física, apareceu para ele, perguntou ao paralítico: e aí, você quer ser curado? O que ele respondeu? Ele não disse sim, eu quero. Ele disse: como é que eu vou ser curado? Ninguém vem me levar. Toda vez que eu vou, chega atrasado. Ou seja, sempre colocando a culpa em alguém, que é esse pensamento marxismo, né? Sempre colocando a culpa no sistema. Não, esse sistema aqui tá errado, tá injusto para mim. Então, ao invés dele, se ele tivesse olhado mais para pessoa de Jesus, ao invés da situação que ele estava e colocando a culpa nas outras pessoas, ele tinha conseguido, talvez, não só a cura física, né? Talvez, né, a salvação da sua casa, da sua família, ter transformado realmente a sua realidade, o seu ambiente. Ele recebeu a cura por causa da misericórdia de Deus, né? Jesus, ele cura com a nossa fé, com a fé dele, com a fé de ninguém, ele cura, ele faz o que ele quer. Então, mas a mentalidade daquele paralítico vem na minha cabeça, principalmente relacionada à nossa sociedade hoje. Muitos, né, falam assim: cara, aqui eu tô trabalhando aqui, mas ninguém me dá oportunidade. Aí o cara: tu estudou até quando? Até a 6ª série. Aí tu quer o quê? Dá vontade de falar assim, gente. Sim, eu, sendo sincero com vocês, quanto mais qualificado for a tua mão de obra, mais oportunidade vai te aparecer. Então não adianta tu querer produzir riqueza sem saber assinar o teu nome. O Azaf ganha bem. Eu passei 12 anos estudando. Tu passou isso contando depois do ensino médio.
Se eu colocar o ensino médio, foi a minha vida toda, né? Ensino médio, o ensino escolar, né? Primário. Então, as pessoas ficam querendo comparar, por isso que talvez tem esse sentimento de inveja, tem esse sentimento de oprimido e opressor, Mas porque a não quer inveja- sair do lugar. A pessoa tá aqui, terminou o ensino médio, quer trabalhar direto no escritório, ganhando 10 mil por mês sem fazer nenhum sacrifício. E olha outra pessoa, você muitas vezes não tá vendo o sacrifício que ela fez por muito, muito tempo, e olha, e fica com inveja, fica, não, tá errado isso aqui. É complicado. A inveja é o atestado de incompetência. É quando eu olho pro outro e acho que ele tem aquilo que eu deveria ter sem ter feito o esforço que ele fez. É só o Rapaz, atestado de incompetência. a essa é inveja. nova. Eu faço muito atestado, né? Como médico, essa aí é boa. Atestado de incompetência. Realmente traduz isso daí. E aí fica a pergunta: como é que o pobre vai construir riqueza, né? Sendo pobre? Vamos e lá. aí, só continuar Vai aqui. concluir. O pobre, primeira coisa, ele tem que deixar de ser pobre na cabeça. Na mente. Ele não vai conseguir construir riqueza se a mente dele continuar sendo pobre. O que é a mente pobre? Isso que a gente estava falando. Você se vitimizar, se colocar como oprimido, que nunca teve oportunidade. Meu amigo, Gato gago, né? o rico, Mi. o rico, ele é rico porque ele cria oportunidade. E o pobre, ele é pobre porque ele espera oportunidade. Então, para você deixar de ser pobre na sua cabeça, você primeiro na mente, você tem que começar a criar suas próprias oportunidades. Igual aquela história da dança da chuva. Os índios... Azar foi encabulado com a dança da chuva. Os índios, né, para chover, para aumentar a colheita, até para sobreviver, né, eles plantavam para comer, para sobreviver, eles tinham que fazer a dança da chuva para ver se chovia para a plantação dar fruto. O que acontecia? Eles dançavam, e a dança da chuva sempre terminava numa chuva. Por quê? Porque eles dançavam até chover. Então, essa é a tua mentalidade. Eu tenho que criar oportunidades e, claro, estudar, me qualificar, fazer cursos, enfim, aprender com quem tem para ensinar, para chegar no momento que tiver uma sorte, uma oportunidade, você está preparado para ela. Quando a gente fala sobre preparar o jardim, a Bíblia também fala sobre isso, fala de você começar a se qualificar, começar a se preparar para quando a chuva vier, você tá pronto, meu amigo, você tá preparado. Porque o que acontece igual aqui em Imperatriz, né? Ninguém prepara asfalto, ninguém prepara esgoto, ninguém prepara nada. Quando vem a chuva, alaga tudo. Aí o povo reclama. Mas por que não voltou certo? Por que não acertaram? Por que não votaram em outra pessoa? Então, o vitimismo é o atestado de incompetência, como você falou. Então vamos lá, sobre a questão de... Agora eu vou tentar explicar um pouco mais sobre como fazer essa transição de classe social. Existe um termo, e eu esqueci agora o autor do termo, que é mobilidade social. Já ouviu falar nisso, Azar? Já. Mobilidade social. O que é a mobilidade social? É quando existe uma movimentação de pessoas em diferentes classe social. No Brasil, segundo o IBGE, nós temos pelo menos são cinco classes sociais: A, B, C, D e E, certo? E o IBGE ele classifica a classe de A a E da seguinte maneira: as pessoas que recebem até um salário mínimo, elas são da classe E. E a gente observa que são muitas pessoas no Brasil que estão dentro dessa classe, certo? De 1 salário mínimo a 3 salários mínimos de renda, você está ali dentro da classe D. Dentro da classe C, de 3 salários mínimos a 5 salários mínimos. E na classe B, de 5 a 15 salários mínimos. E na classe A, acima de 15 salários mínimos. Ou seja, para ser mais claro com as pessoas, na classe A, para ser mais claro, o Vando classe A. Para ser mais claro, acima de 20 mil reais, uma renda acima de 20 mil reais, a pessoa pode se considerar na classe A. É considerada pelo IBGE na classe A. O que acontece? Existem, a mobilidade social horizontal e existe a mobilidade social vertical. O que eu quero falar aqui é na mobilidade social vertical. Quando você sai de uma classe inferior para uma classe superior, ou o contrário também, porque acontece. Por exemplo, hoje a pessoa ela tem um pai, tem uma mãe que produziram riqueza. Essa pessoa ela não produziu nada, ela só é filha de quem produziu. Só que de repente esses dois morrem e essa riqueza passa para quem? Para o herdeiro. Esse herdeiro, por incompetência, porque o pai talvez não preparou ele acaba perdendo tudo. Ele sai de uma classe
e desce para uma classe menor. Isso é mobilidade social. Sim. Mas também a mobilidade social contrária é verdadeira, quando você está numa classe baixa e você vai para uma classe mais alta. Mas como que é possível acontecer isso aí? Na minha visão, é educação e empreendedorismo. Não existe outro ponto. Um exemplo claro está aqui na minha frente, o Azaf. O Azaf era o quê? Tu vivia numa classe, Azaf, que não era tão ruim, mas também não era a condição que tu tem hoje. Mas o que foi que te proporcionou isso? Estudo, cara. Estudo. Educação. Tu acabou de dizer que foram 12 anos de estudo. Então a educação, ela faz essa mudança. Então, 12 anos de estudo, conseguiu teu CRM, a partir disso, tu mudou a tua vida. E uns dizem que é da noite pro dia, mas na verdade foram 12 anos. Sim. Mas à medida que tu pegou o teu CRM, a tua renda já foi... Não se compara com o que era antes. Sim. Então o que aconteceu aqui nesse momento? Mobilidade social. Qual foi a ferramenta que tu usou para ter essa mobilidade social? Educação. O médico, ele tem um ganho instantâneo. Mas quem faz direito, que faz OAB, que vai advogar, pode demorar um pouco mais, mas ele vai ter mobilidade social também. Um contador, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Qualquer pessoa que vai lá para a educação, para se profissionalizar, para se qualificar, que foi o que tu falou, quando tu se qualifica, tu gera riqueza, tu gera uma riqueza intelectual, de conhecimento, e consequentemente tu vai gerar uma riqueza financeira. Frutos financeiros, entendeu? Porque o finanças aqui ela é a ponta da linha. Consequência, é verdade. Entendeu? A consequência. E o empreendedorismo, Azaf. Eu sempre falo que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para a mobilidade social. Eu fui convidado agora para o dia 30 fazer uma palestra para uma comunidade carente sobre empreendedorismo. Eu vou chegar lá e vou falar para eles exatamente isso. Vocês querem mudar de vida? Vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. Parar de esperar de outras pessoas, entendeu? E começar a empreender. Exatamente. O que a pessoa pode fazer? Ah, mas eu preciso de muito dinheiro para empreender. Não, precisa de muito dinheiro para empreender. Não, você sabe fazer geladinho? Pronto. Vai bem ali na feira, compra um abacate, compra um leite, um açúcar, faz um geladinho e vai vender. Ah, Wanda, eu só tenho 50 reais, dá pra fazer, 50 Compra reais. umas garrafas de água e vende. Exato. Né, de 25 centavos. Aí o que acontece? Você só precisa ter foco, paciência, perseverança e fome, disciplina. Né? Fome, o Flávio Augusto fala muito sobre isso. De fome vontade de vencer na vida. Exato. Agora se o cara tá, não, eu não quero fazer nada, eu quero que, não, me arrume um emprego, um salário bom, não sei o que. Não é assim que constrói riqueza, né? Não é assim. Então a mentalidade, observa que a gente sempre volta na mentalidade. É a forma como você pensa, você vai ter uma vida condicionada àquilo ali. Perfeitamente. Certo? Eu ministrei um dia desse na igreja sobre prosperidade. Não sei se vocês lembram. Lembro. Eu falei que eram os 4 princípios da prosperidade. Que é o trabalho, mas não só o trabalho, porque meu avô trabalhava muito. Talvez é um dos maiores exemplos que eu tenho de trabalho é meu avô, mas ele não conseguiu uma vida melhor porque era só trabalho. Aí tem a qualificação profissional. Nós temos que juntar isso aqui. Na palavra de oferta eu falei que o primeiro princípio era ofertar, dizimar, doar para outras pessoas. O segundo princípio é trabalho. O terceiro princípio é qualificação profissional. E o quarto princípio o Azaf pode te ensinar, é educação financeira. Educação financeira. Porque não adianta nada tu trabalhar muito, se qualificar e aumentar a tua renda e não saber gerenciar isso aqui. Exatamente. E eu queria entrar num ponto aqui sobre essa construção de riqueza vindo de uma família pobre, né? Vamos, pensando assim, o cara vai completar 18 anos, vai começar a trabalhar, ele tem uma família, uma base familiar ali estruturada, teoricamente, estruturada no sentido social, né? O pai trabalha, a mãe trabalha, não é essas Coca-Cola, uma classe D ali, uma classe C no máximo, e ele vai começar a trabalhar, ele não estudou, né? Estudou o ensino médio ali, começou um trabalho inicial, digamos assim. Não, ele vai trabalhar, mas ele vai fazer faculdade também, porque essa é a realidade, né? Ninguém não, mas a minoria consegue só estudar quando passa ali do ensino médio. A maioria, quando quer estudar, tem que trabalhar também, é bem puxado, é assim mesmo. Minha esposa também foi assim, ela estagiava no escritório de advocacia de manhã e de tarde, de noite ia pra faculdade. Quando ela chegava em casa, ela ia fazer meia-noite,
chocolate, bombom de chocolate para vender e para pagar a faculdade, juntar junto com o dinheiro que ela recebia do escritório, né? E assim ela conseguiu se formar. E falando especificamente desse tipo de pessoa, né, que vai começar a receber um salário mínimo, como é que esse cara com 18 anos começa a construir riqueza? Preste atenção. O hábito de você poupar e você não gastar tudo que recebe, isso já te coloca 70% na frente de 70% da população do país, do Brasil. Só o fato de você gastar menos do que você ganha. Porque a sociedade e os políticos te ensinam o quê? E até a cultura nos ensinou com a hiperinflação. O que acontecia? O leite estava, sei lá, vou botar reais, porque não era reais, mas vou colocar na nossa realidade. Você ia de manhã no supermercado, o leite estava R$5. Se você fosse à noite, estava 18. E se fosse no outro dia, estava 35. No outro dia, estava 5 de novo. Então você não tinha noção da hiperinflação, né? Os preços mudando todo o tempo. E o que acontecia? Quando a pessoa recebia o salário, Wanda, ela gastava tudo, porque ela não sabia qual seria o preço daqui a 1 hora dos produtos. Então, isso ficou bem martelado na cabeça das pessoas e isso foi passando nas gerações até hoje, que não tem muito tempo, isso foi na década de 90, né, 91, 92. Então, aquela hiperinflação colocou isso na mentalidade das pessoas. Eu tenho que comprar logo tudo, por isso que no começo de mês o supermercado é lotado. Exato. Porque recebe o salário e já vai comprar tudo com aquela mentalidade ainda de que não, eu tenho que gastar tudo logo. E na verdade não é assim, né? É aí que você começa a transformar sua mentalidade para produzir riqueza. Mesmo que você ganhe o salário mínimo, 1,5 salário, 2, se você começar a criar o hábito de poupar, de guardar parte do que você ganha, pensando no seu eu do futuro, você já está produzindo riqueza. É claro que isso não vai te deixar rico da noite pro dia, nem em 1 ano, nem em 5 anos, nem em 10 anos. Porque se você poupar R$100 por mês, eu fiz até uma simulação aqui para vocês. O cara que ganha R$1.300 por mês, mano, ele vive com 1.200. Tranquilo, né? Tranquilo no sentido que ele tá em casa, na casa dos pais, não tem tanta conta assim. E ele tem essa possibilidade de tirar R$100 por mês, uma taxa de juros de 12%, que é uma taxa de juros que a gente tá vivendo hoje. A base do país sempre foi assim, juros de 2 dígitos. Por 30 anos, se ele for disciplinado, nunca estudar, ficar naquele emprego por 30 anos ou não ter progressão, sempre ficar trabalhando por R$1,5 salário e tal, 30 anos... ele teria guardado R$36.000. É pouco ou é muito? É pouco. Em 30 anos você juntar somente R$36.000 é muito pouco. Mas agora, isso só juntado, sem calcular os juros. Se você tiver só guardado debaixo do colchão, teria R$36.000. Mas quando você coloca a taxa de juros de 12%... nada, teria menos, né? Por causa da inflação, né? Não, sim, eu não estou contando a inflação. Ah, tá. Se colocou só debaixo do colchão, né? Isso só ter guardado. Agora, se você investido de forma inteligente, com educação financeira, ao invés dos R$36.000, no final de 30 anos, investindo R$100, Wanda, se tu for no supermercado, R$100, tu sai com 2 sacolas na mão. Não é nada hoje em dia. Então, é muito pouco. Com 30 anos, você acumularia R$305.000. Já muda um pouquinho a realidade, né? Então, aí educação financeira. E com a educação financeira. Agora você imagina, você não estudou, você só está ganhando R$1,5 salário. Agora imagina você criando esse hábito de poupar e investir todos os meses R$100, você estudando, se qualificando para poder ganhar mais, não para aumentar o teu padrão de vida, mas para você investir uma quantidade maior. Agora imagina você agora tá ganhando mais, sei lá, Wanda, ele formou em administração, agora é administrador de uma empresa e ganha R$5.000 por mês. Agora ele vai poupar poucos R$500, que ainda acho considerável. Já está na frente de 90% da população. Todo mês ele guarda R$500 e investe na taxa de juros de 12% ao ano. No final de 30 anos, quanto de dinheiro que ele vai ter? R$1.526.000. Aí você fala, eu vou ter que esperar 30 anos para ter isso? Faz nada para ver se você vai conseguir alguma coisa. Então isso aqui é só para você ter uma noção de como você vai construir patrimônio, construir riqueza e associado a isso, a estudo, a qualificação, a empreender para você ganhar mais, para investir mais. E olha só, quanto mais você ganha, quanto mais você se qualifica e mais poder de aporte mensal você investe, mais rápido você chega lá. Agora, Wanda, ao invés de R$500, ele vai botar R$5.000 todo mês, porque agora... Já é o aporte do Azaf, tá, ele é dono de negócio, dono de negócio, já virou uma franquia. Ele conseguiu já vender 3 franquias aqui no Nordeste, Maranhão. No Maranhão, Balsas ali e tal. Tem 3 lojas lá trabalhando ali pra ele. Pra ele assim, né?
Vocês entenderam o que eu quis dizer? Agora ele consegue acumular, guardar 5 mil por mês com a mesma taxa de juros pelo mesmo tempo de 30 anos. O que vai acontecer? No final de 30 anos você vai ter, pasme, 15 milhões de 260 mil reais. É muito ou é pouco? Aí vamos supor que daqui 30 anos eu tenho 30. Sim. Vou fazer 30, na verdade. Tenho 29. Daqui 30 anos eu vou ter 59 anos. Certo? Sim. Então, Me 60 anos, cara. 60 anos ainda é novo. Quem que chega com 60 anos com 15 milhões? Pois é, se eu parar de investir nesse período aí e viver só com essa renda aí lá, aplicada. Meu amigo, aqui, deixa eu calcular aqui. Eu vou ter uma renda de quanto, mais ou menos? 2, 3... Só para vocês verem, pessoal, como é a mágica, né? Dos juros compostos, da educação financeira, de produzir enquanto é novo. Só se você fez isso, você vai ter o trabalho, vai ter as empresas, você estudou, qualificou, vai ter empresas crescendo, pode até transformar em franquias e vender para outras pessoas, tá crescendo. E teu dinheiro investido te gerando, pasmem, 100 mil reais por mês. Sem se desfazer desses 15 milhões. É muito dinheiro, gente. É dinheiro demais. É 100 mil reais todo mês sem você trabalhar. Fora as empresas gerando mais renda. E as pessoas acham isso distante, Azaf, porque elas pensam logo nos 15 milhões. Não, pensa nos 100 reais que tu vai poupar esse mês. É o hábito. Você tem que... O hábito aqui, ó. 100 reais todo mês. Todo mês. Esquece os 15 milhões. Você ganhou mais. Aí o cara quer comprar um carro. Não, calma. Aumenta o teu aporte mensal que tu vai chegar mais rápido. Esse é o segredo de investir. Não é... É claro que o tempo ele é exponencial. Quanto mais tempo você investe, maior teu patrimônio fica. Mas tem um outro segredo. Quanto maior o teu investimento, maior o teu aporte, mais rápido você chega. Você acelera. É um acelerador do tempo. Se você investir 400 por mês, já é muito para nossa base do país. É muito dinheiro. Todo mês, 30 anos, mano. É como se fosse uma aposentadoria, né? Você vai se aposentar com uma qualidade de vida muito alta. Agora imagina, ao invés dos 400, aí tu vai pro 500, ganhou mais, aí vai pro 800, aí vai pra 1.000, 2.000. Em 5 anos, 10 anos, tu já pode se aposentar, ganhando 10 mil por mês sem fazer nada. Só o dinheiro rendendo mais dinheiro. Então, essa pra mim é uma forma de você... É uma forma também. É uma forma também de você construir riqueza. Aí tu associa a empreender, a estudar. Ao invés de tu esperar 30 anos, em 5, 10, 12 anos tu consegue construir um patrimônio gigante, né? Vamos pro nosso próximo tópico. Vou fazer uma pergunta pro Wanda aí. Wanda, polêmica agora. Dinheiro traz felicidade? Rapaz, teve uma pessoa que falou assim: dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar, né? Ele manda buscar. Tô brincando, gente. Eu tinha escutado isso ainda não. Brincadeira. Falando da perspectiva mais séria, a gente falou que existe riquezas de várias perspectivas. A riqueza espiritual, e eu acredito que é aqui que está a felicidade. A felicidade é um estado de espírito, a felicidade tem nada a ver com aquilo que acontece externo. A felicidade é algo interno, e só Deus pode te entregar isso aí. Só Deus, só Jesus. Exatamente. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenhais paz em mim. Essa paz aqui dá a felicidade pra gente. Exatamente. E que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Agora é clara, Zaf. Com dinheiro eu posso dormir numa cama mais confortável. Com dinheiro, naquele dia que a gente viajou, tu entrou lá na sala VIP, né? Sim. Por quê? Porque tem um cartão que te proporciona isso. Uhum. E tu ensina isso no curso, né? Como é que tu consegue essas coisas. Pois é. Então tu pode comprar uma roupa melhor. Tu pode proporcionar algo melhor pro teu filho. Uhum. Querendo ou não, isso vai te gerar um bem-estar. Uhum. Tu pode proporcionar algo melhor pro teu pai, pra tua mãe. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o dinheiro, ele não traz a felicidade. Eu preciso estar feliz para fazer bom uso do dinheiro. Perfeito. Eu também concordo. O dinheiro, na minha opinião, ele não é o final, né? Ele é o meio. Ele vai ser a ponte, não para tu alcançar a felicidade, mas porque tu já é feliz. Ele vai potencializar as tuas escolhas. Exato. Ele vai te dar liberdade de escolha. Imagina uma pessoa que é pobre, passa necessidade, ou seja, 90% do nosso país, que vive abaixo da linha da pobreza ali, de um salário mínimo e meio. Ela vai para a igreja, recebe de Deus, ela é transformada na mente, nas emoções, ela é curada espiritualmente. Ela volta em casa, o marido tá bebendo, tá jogando, destruindo a casa, porque tá bêbado, batendo na mulher, batendo no filho. Ela é feliz? É difícil. Talvez ela é feliz, mas naquele momento ela não vai estar, por causa da situação da pobreza, tanto espiritual, na parte da família, né? Então, a felicidade,
quando eu falo assim, traz felicidade, não acho que traz, porque felicidade que você falou, na minha opinião, é uma pessoa. O nome dela é Jesus e acabou. Felicidade é uma pessoa. Se você não está próximo dessa pessoa, você não é feliz. Não. Agora, com o dinheiro, você usando como ponte, como meio, ele vai te dar o poder de escolha. Exato. Ele vai te dar o poder de escolha. Por exemplo, eu vou ser mais feliz, Wando, se eu acordar lá em Dubai, porque eu fui para um congresso da igreja, eu fui ver um cara pregar em Dubai, no Arranha-Céu, o maior prédio do mundo. Precisa nem isso tudo, Na não. porta- Lá em Lençóis Maranhenses eu já tava que nem pinto no lixo, né? Então, assim, ele vai te dar, o dinheiro vai te dar poder de escolha. Hoje eu vou Exato. trabalhar, hoje eu não vou, hoje eu vou para a igreja. Poderia trabalhar? Poderia, mas eu posso escolher hoje não trabalhar. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou visitar alguém, hoje eu vou ofertar na vida de alguém, eu vou ajudar alguém, vou comprar uma cesta básica, eu vou ajudar alguém que está construindo uma casa. Enfim, ele vai te dar o poder de escolha e você é mais feliz podendo escolher. Você sendo escravo, né, do dinheiro ou do trabalho. Não é? E não é do empresário que eu tô falando, gente. Entenda, quando eu falo escravo, é você trabalhar pro dinheiro, aquela rota dos ratos, né? O jogo dos ratinhos. Rato anda e não sai do lugar. Uma hora ele morre fadigado, cansado, infarta, porque nunca saiu do lugar, nunca quebrou a roda, né? Então, quebrar a roda é você construir riqueza. Quando você constrói riqueza, você começa a ter dinheiro para ter poder de escolha. E aí você pode tomar as melhores decisões e te deixar mais feliz. Certo? Agora, a gente já tá... Só para Quer falar concluir essa mais alguma questão, coisa? Falei. essa questão da felicidade. Cara, eu posso ser feliz dentro de um ônibus lotado, Sim. mas é melhor ser feliz dentro de um SW4. Dentro da SW4. Exatamente. Entendeu? Essa que é a questão. E as pessoas pensam também que só porque é crente, só porque é evangélico, não pode ser rico, não pode ter dinheiro. Quem diz isso? Então Salomão não era crente. Pois é, tá errado. Então o André Valadão ia falar pro Salomão, você não é crente não. Não é crente não. Isso não existe, gente. Pra Abraão, você não é crente não. Presta atenção. Essa fazenda aí. Qual que é mais fácil? Pensa aí um pouquinho comigo. É mais fácil um cara que é evangélico, que ganha bem, tem influência na sociedade, manter vários missionários do que um monte de gente pobre. Não existe. A igreja, os missionários, o nosso propósito real, final, ele precisa de influência, precisa de dinheiro, precisa de conforto na igreja, precisa pagar as coisas. Então precisa de gente assim. E você pode ser alguém assim. Você pode, se você construir sua riqueza, tiver o hábito de gastar menos do que arrecada e investir, empreender, estudar, você vai chegar lá. Tu lembra daquele versículo, cara? Eu não tô lembrando agora, se eu lembrasse ia ser uma boa. Fala assim, ó. Para os cegos ele deu vista. Uhum. Eu não lembro a referência, mas pois vai. é, para os aleijados ele fez andar, mas para os pobres ele fez o quê? Ele pregou o evangelho. Porque o evangelho, ele erradica a pobreza. Preguei. E aqui nós não estamos falando que as pessoas se tornariam milionárias, não, nada disso. Vocês observaram que a criação de riqueza tem a ver com produção. Sim. Se eu compro algo por R$1 e vendo por R$2, eu já produzi riqueza. É suficiente para eu ter essa vida que tu falou? Não. Eu preciso levar isso para uma escala maior. Entendeu? É assim que funciona. Tô tentando encontrar aqui o versículo, mas tem vários. Eu não tô... são vários. Olha aí, nosso editor top. Lê aí pra nós, editor. Lê aí, eu falo. Os cegos enxergam, Os cegos enxergam, os mancos caminham, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os surdos ouvem, os mortos são os ressuscitados, mortos são ressuscitados e as boas novas e as boas novas Que é o evangelho. pregadas estão aos sendo pobres. pregadas aos pobres. Olha só, né? Que Porque loucura. o evangelho erradica a pobreza. Sim. Deus não Aqui. gosta de pobreza, pô. Deus é rico. Na cabeça. Agora, ó, presta atenção. Deus não gosta de pobreza. Isso não significa que ele não gosta do pobre. Sim. É por isso que ele alcança o pobre. Ele Exatamente. traz as boas novas pro pobre, Uhum. que é justamente para erradicar a pobreza. Sim. Porque lá em Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação Do vosso entendimento. do vosso entendimento. O evangelho transforma a mente. Perfeito. E a mente transformada, ela vai ser uma mente mais produtiva. É E isso sendo aí. a mente mais produtiva, é a mente mais rica. Com certeza. A mente produtiva, o fruto dela vai ser dinheiro. Não tem jeito. Dinheiro por quê? Porque é o final, é o meio de final. troca. Que a gente está comentando desde o início do podcast, né? Então, pra gente já chegando na parte final do nosso podcast, Vando, deixa um recado pra quem tá começando a construir riqueza do zero. O cara Quero- não tem nada, ele quer construir riqueza, ele quer ser rico.
Deixa um recado, um caminho aí pra ele. Pronto. O caminho é você seguir Vando Ladeira, certo? Você vai... pega o seu Instagram, coloca @Vando_Ladeira e você já vai começar... É o primeiro passo para você ter uma mentalidade de sucesso, que é o que eu ensino lá no Instagram, e aprender a empreender. Porque empreender, Azaf, não é simples como a gente está falando aqui. Com certeza. Vai lá, compra, vende. Empreender tem a ver com comportamento, que aí eu vou trabalhar a mentalidade, mostrar para a pessoa a importância de ser perseverante, de ser focado, de ser disciplinado, certo? Porque uma pessoa me perguntou no Instagram, na caixinha, por que nem todo mundo tem sucesso? Aí eu coloquei assim, é simples, nem todo mundo é focado, nem todo mundo é perseverante, nem todo mundo é criativo, entendeu? Nem todo mundo E quer. quer. Às vezes o cara fala assim, simples. Evan, dá trabalho demais empreender. Aí a minha resposta é só, rapaz, dá trabalho demais ser pobre também. Tudo dá trabalho. Aí tu tem que escolher o teu difícil. Então- É difícil ficar rico, mas é mais difícil ainda ser pobre. Escolha o seu difícil. Aí, outro conselho que eu dou pra você é reservar um crédito no seu cartão ou um dinheiro, porque vai sair um curso top aí pra Olha aí. ensinar você a precificar seu produto, ensinar você sobre administrar o seu capital de giro, ensinar pra você diversas estruturações e formalizações que você precisa fazer na sua empresa pra você ter base de crescimento. Lê aí, ó. Essa é a primeira frase. É o que teu curso vai pegar. É o passo a passo definitivo para formalizar sua empresa sem sair do conforto da sua casa. É exatamente isso que nós vamos proporcionar para você. Esse é o conselho que eu dou para você. É seguir o Vando Ladeira e guardar um dinheiro, porque vai sair um curso top aí para você. Show de bola. E meu conselho pra você, meu recado aí que tá querendo construir riqueza do zero, foi basicamente a simulação que eu fiz. Você tá começando, ainda não tem estudo, tá começando a virar a idade, né, maioridade, com 18 anos, vai começar o primeiro emprego. Gasta menos do que ganha. Porque se você gasta, se você acha que você, não, quando eu ganhar 10 mil eu vou guardar, não vai. Não vai. Não vai. Você tem que criar o hábito no pouco. Porque vamos supor que 10% de 1.300 vai dar R$130. Mas os 10% é os mesmos 10% de 10 mil. É 10%. Se tiver a disciplina, né? Mas 10% de 10 mil é o quê? É R$1.000. Certo? Tu vai ter mentalidade. Porque se você olha pro valor, é diferente. R$130 de R$1.000. É mais de R$800 de diferença. Aí você fica, ixi. Eita. Mas se você não tem o hábito de entender que aquilo é só 10%, 15%, 5%, 5% de 1.000 é uma coisa, 5% de 20 mil é outra coisa. Então, se você não tem o hábito de poupar os 100, R$130 enquanto você ganha pouco, quando você ganhar muito, estudar, empreender e ganhar mais, você não vai ter condição de... Não vai ter esse hábito e a mentalidade de poupar os mesmos 10% ou 15%. Você vai querer gastar tudo, assim como você gastava no início. Então, aproveite que você é novo, vai estudar, vai empreender, trabalhar e existe... hoje, a facilidade que as redes sociais nos proporcionaram para criar negócios a baixo custo é muito mais fácil no sentido de o risco é menor. Se der certo, você vai explodir, vai ganhar bem. E se der errado, o seu prejuízo é muito pequeno. Você pode começar no outro ano, enfim. É muito mais prático hoje em dia você começar algo no digital. E tem coisa mais simples, né, Zé? Por exemplo, a edição de vídeo. Eu não estou dizendo que a edição de vídeo é simples. Eu estou falando que se você for dedicado, no YouTube você consegue aprender muita coisa. Com certeza. E o que hoje as pessoas estão precisando no digital? Editor de vídeo. Social media, a pessoa que vai gerenciar as redes sociais. São formas de empreender sem gastar muito, cara. Perfeito. Então, hoje as empresas estão carentes, estão precisando de social media para gerenciar as redes sociais da empresa dela. Sim. Então, você pode ali estudar como gerenciar redes sociais e ganhar sua grana, começar a empreender por aí. Exatamente. Certo? Tem diversas opções. Aí tem o mercado de afiliado. Minha esposa hoje é afiliada, trabalha com mercado de afiliado. Também é uma oportunidade, é uma possibilidade. Então, o mercado digital deu isso aí. muita Mercado oportunidade. digital, você tá com 18, 19, 20 anos querendo empreender, vá pro ramo digital inicialmente. Claro, vá se qualificando também. Eu tenho um emprego, não tenho tempo. Aí é igual aquela história, eu esqueci o nome do economista, a página dele é Economista Sincero. Ele em 2017 deu uma palestra sobre o Bitcoin e o cara tava nessa palestra. Aí em 2022 eles se encontraram assim, aleatoriamente no shopping. Eu tava na tua palestra em 2017 sobre Bitcoin. Ele é mesmo, e aí ganhou muito dinheiro? Ele, não, nunca investi, nunca tive tempo para estudar sobre isso. Ele,
Rapaz, pois tu não teve tempo foi pra ganhar dinheiro, porque em 2017 tu foi falar sobre isso, e aí hoje tu vem me dizer que não teve tempo, isso significa que tu não tem tempo pra ganhar dinheiro. E isso virou uma chave na minha cabeça, é verdade. As pessoas falam que não tem tempo, mas ela não tem tempo é pra ganhar dinheiro, ela não percebe que ela não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, perceba isso, aproveite que você tá novo, entre no mercado digital inicialmente. Ah, eu não tenho tempo. Tem. O que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Flávio Augusto, né? Exato. Costuma falar isso. Então, terminou o seu serviço, vai para casa, dá umas aulas, assiste um vídeo no YouTube, pergunta para, né? Tem várias pessoas que ajudam no Instagram sobre isso, marketing e tal, vão te ajudar a começar. E aí você vai fazendo os dois, até que chegar um ponto que o seu negócio tá dando mais dinheiro do que o seu emprego. Exato. Aí você vai começar a ter mais tempo quando sair do emprego formalizado e ir pro produzir para mais produzir riqueza. mais riqueza, exatamente. E é óbvio, não esqueça disso. Gaste menos do que ganhe e poupe e invista isso de forma inteligente. E para isso, me siga nas redes sociais lá no Instagram, @oazafcaio, para você aprender a investir com inteligência. E se você quiser saber mais a fundo sobre isso, em junho lançaremos a segunda turma do curso, tá certo? Tá vendo como que é simples? Segue o Vando para aprender a ganhar dinheiro com empreendedorismo e segue o Azaf para aprender a administrar. Para multiplicar o capital, o investimento. Perfeito. É isso aí, acho que é isso, né, mano? Tem mais algum É isso recado aí, aí pro só- pessoal? Na verdade, eu acredito que a gente entregou tanto que esse podcast tinha que ser pago. Esse episódio aqui, ele tinha que ser pago, liberado coisa. só para quem pagar, porque foi muita coisa. Foi top. Se as pessoas pegarem esse podcast aqui e aplicar, não precisa tudo não, Azaf. Só 30% do que a gente falou aqui já vai mudar a vida dela. Com certeza. É verdade. É isso aí. Pega tudo que você ouviu aqui. Se você não conseguiu pegar tudo de uma vez, reassista. Vai estar disponível no YouTube. Daqui uns dias já vai estar disponível também nas plataformas de streaming, Deezer, Apple Podcast e no Spotify. Anote os principais pontos, o que você precisa fazer, né? Quando você coloca uma meta, mesmo que pequena, e você conquista aquela meta, isso biologicamente te gera endorfina, hormônio do prazer. E aí você vai estimular o seu corpo, a sua mentalidade a colocar metas maiores e maiores. Aí à medida que você for conquistando, você vai aumentando as suas metas e conquistando e construindo a sua riqueza. Cara, o que tu acha de a gente fazer no próximo podcast um episódio especificamente sobre meta? Como estabelecer uma meta de Metas. forma eficiente? Show de bola. Próximo episódio, então, o Wanda aí deu uma ideia top. Metas, né? Como estabelecer metas, Exato. né? Show de bola. Se você gostou desse podcast, se inscreva no canal, no nosso canal do YouTube, Podcast Lucrativo. Assine, né? E se inscreva também no Spotify, né? Pro podcast, para não perder nenhum episódio. Então, no próximo episódio, estabelecer, como é? Falei? Como estabelecer metas de forma eficiente? Como Porque estabelecer- as pessoas não sabem estabelecer meta, Exato. cara. A maioria Exato. das pessoas não sabe. Como estabelecer metas de forma eficiente no próximo episódio. A gente se encontra lá. Valeu, gente. Compartilhe com seus amigos. Até mais.